Pessoal, bom dia. Nós somos os pregadores da página Jesus Não Mente e hoje nós vamos responder uma pergunta que é uma das principais armas do inferno para enfraquecer a fé de todo aquele que está buscando viver a palavra de Deus, que está buscando seguir os passos de Cristo. São pessoas que vão encontrar muitas dificuldades, porque quando você realmente decide seguir a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. Eu vou pegar a Bíblia para ler. Aí começa a bater um sono, o telefone toca, a mãe grita, é a porta do quarto que bate. Então são coisas que acontecem somente quando a gente coloca no nosso coração que a gente vai servir a Cristo e vai ler a palavra dele e vai praticar. Eu tenho certeza absoluta, que todos vocês que querem servir piamente o Senhor Jesus Cristo padecerão de perseguições. Porque a palavra de Deus ensina isso. No livro de Tiago também ensina sobre o fogo da provação, para que vocês não se assustem com o fogo da provação. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar como o ouro consegue chegar àquela coloração dourada, bonita, brilhante, valiosa. O ouro ele precisa ser lançado ao fogo para que ele consiga adquirir aquelas características que te dão valor. Que fogo seria esse? Irmão, eu vou acender uma fogueira aqui e vou entrar igual o Daniel. Não, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O fogo da provação são as dificuldades da sua vida. São os problemas que você passa. São os problemas que têm deixado você para baixo, desanimado. Essas oportunidades de você usar a sua fé e que você não tem usado é que são o fogo da provação. Então não adianta dizer, eu amo Jesus, eu vou compartilhar uma foto aqui, ó. Se você crê, digite amém, glória a Deus, eu amo o Senhor. Não, meu irmão, não é assim não. Você tem que parar de murmurar, aceitar o fogo da provação na sua vida e aprender a ser forte. Como diz Provérbios, se te mostrares fraco no dia da angústia, certamente tu perecerás. Ou melhor, a tua força será pequena. Então perceba que o fogo da provação é uma coisa que as pessoas ainda não entenderam que é o fogo da provação. Todo mundo passa por dificuldade. Não adianta você reclamar da sua dificuldade para outra pessoa, porque a outra pessoa também tem dificuldade. Ninguém atura uma pessoa chata. Por quê? Porque você tem sua dificuldade, eu tenho a minha, fulano tem a dele. Imagina você abrir sua boca para ficar reclamando da sua vida do lado de uma pessoa que também é cheia de dificuldade. Então perceba que a gente tem duas formas de lidar com a vida. Uma forma é a gente aceitar as coisas ruins e olhar para as coisas ruins. Outra coisa é a gente levantar o escudo da fé, usar o nome de Jesus, orar, seguir as escrituras e vencer o maligno. Irmãos, isso é um motivo para uma outra pregação. Eu vou falar hoje para vocês aqui é por que o crente ele defende pastores e idas a igrejas que não são a casa de Deus, mas que foram feitas por mãos humanas. Muitos de vocês ainda não compreenderam isso. Oi, irmão, o que é uma igreja feita por mãos humanas? É igual a sua casa. Sua casa foi feita por mãos humanas. Um pedreiro fez a sua casa. A casa de Deus não é a igreja que você vê na esquina. Pensa, irmão, pelo amor de Deus, você tem mais de não sei quantas mil igrejas, milhões de igrejas. Como é que Deus vai morar em todas elas? Aí você vai falar assim, mas Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Não, irmão, Deus deixou claro que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então se você vai à igreja atrás de Deus, você está errado. Porque Deus está dentro da gente. Por isso que a igreja está cheia de pessoas vazias. Pessoas depressivas, cheias de problemas, que vão para a igreja achando que vão resolver os seus problemas. Quando na verdade a solução do problema delas está dentro delas. Porque Jesus falou em Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vós. 1 Coríntios capítulo 3. Não sabes que vós sois templo do Espírito Santo de Deus? Hebreus fala isso. Atos 17 também fala isso. 1 Coríntios capítulo 3. O livro de João, então, ele é repleto de histórias que dizem que Deus está dentro de nós. E que nós devemos guardar os mandamentos de Deus caso queiramos seguir a Deus.
Mas não é isso que a gente vê nos evangélicos, nos crentes, nos católicos, nos espíritas, enfim, todo tipo de religião. Por isso que Deus está chamando você para largar essa religião. Que a religião, ela mata o homem, ela mata a fé da pessoa, ela mata a alma do ser humano. Quer você creia, quer não, você vai prestar contas diante de Deus. Então vamos responder. Por que o crente defende pastores e idas a igrejas feitas por mãos humanas? A resposta bíblica para essa pergunta é muito simples. Porque nós já vimos que os crentes são religiosos que não vivem a palavra de Deus e nada sabem sobre a vontade do Pai. E por não estarem alicerçados sobre a fé, nesse único fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, que disse pra gente que é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, somente Ele pode ser um intercessor, o mediador entre você e Deus. Isso também está escrito no livro de Atos, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 12. Confira na sua Bíblia. Então, quem não tem Cristo como único mediador, precisa de uma igreja de pedra e de pastores. Só que essas pessoas, elas não vivem o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não é o Evangelho de Cristo. Porque elas estão usando pastores e igrejas de pedra. Coisas que Jesus falou que não era para usar. Porque só há um pastor. Livro de João, capítulo 10. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Como nós falamos no último vídeo. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir. Satanás prega a Bíblia pela boca do falso profeta. Lucas 4 e Mateus 4 fala sobre isso. E ele prega exatamente o oposto da vontade de Deus. Ele prega um evangelho para te induzir ao erro. Ele vai dizer para você coisas como: ah, irmão, eu sei que a sua vida está difícil demais. Eu sei que a peleja está tremenda. Ah, irmão, é muita tristeza no coração, irmão, mas Deus vai dar um basta. Deus vai abrir o mar. Que o mar vai se abrir. Que chuva de bênção vai cair. E o cara sempre dá um grito no final. E te pede um glória a Deus. Isso é medíocre, isso é ridículo. Os caras brincam com a sua fé. O que eu estou fazendo aqui com vocês não é uma pregação. Estou fazendo aqui com vocês uma conversa de irmão para irmão. Eu estou pregando o evangelho, mas sem gritos, sem terno, sem gravata. Eu prego de camiseta, prego em casa, prego na rua, prego onde eu vou. Onde quer que pise a planta dos meus pés, eu sou a igreja. Estou tomando até café, meus irmãos. Estou tomando café aqui agora. Porque você não precisa estudar e... aí eu vou para um templo, aí eu vou botar um terno, uma gravata, aí eu vou pentear o cabelo, não sei o que, não sei o que. Irmão, isso é coisa de crente. Você pode fazer evangelização onde quer que você vá. Isso é você ser a igreja. Você não precisa subir num palco, que para mim não é um palco, né? Eles chamam de púlpito, né? Mas para mim aquilo lá é um palco de palhaços. Porque aquilo ali é uma grande interpretação de Satanás, que está enganando muita gente. Então muitos de vocês falam assim: eu também era evangélico, então eu posso falar com propriedade, porque eu vivi nessa mentira. Mas Deus me incomodava sempre. Deus falava assim: olha, isso aqui não é certo. Esse lugar aqui não é certo. Você não está vendo que tem uma coisa errada aqui dentro? E eu falava: Senhor, mas será que isso provém do Senhor ou é Satanás tentando me tirar da igreja? E era Deus alertando meu coração. Tanto é que eu frequentava a igreja e era escravo do pecado. Como é que pode um negócio desse? Então Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. E o dia que eu fui liberto, eu me lembro perfeitamente do dia. A minha vida mudou, comecei a ler as escrituras. Se eu disser para vocês que eu não peco mais, vou estar errado. Porque a palavra de Deus também fala isso. Não que sejamos perfeitos, mas não trilhamos sobre a carne. Eu realmente não ando sobre a carne. E eu não acreditava que o ser humano podia ser liberto dos desejos da carne antigamente. Eu falava: Senhor, eu consigo tanta coisa, mas a carnalidade é uma coisa muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir, Senhor. Eu tento trilhar a sua palavra, mas não consigo. E consegui. Por quê? Porque tudo é possível para aquele que nele crê. A palavra de Deus, ela se cumpre. Irmãos, tenham muito cuidado com esses religiosos. Eles defendem: ai, nós devemos congregar. Ai, mas temos que ir na casa de Deus. Ai, mas o meu pastor é abençoado. Gente, tudo isso é contra a palavra de Deus.
Devemos congregar? Devemos com quem? Com os santos. Com os escolhidos de Deus. Por quê? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Como que você quer se unir? Deus falou, não vos ponhais em julgo desigual. Aí você vai falar assim, ai, mas Jesus, ele comeu na mesa dos pecadores. Eu não estou falando que você não tem que se misturar. Se você vai para a igreja tentar levar a palavra de Deus e ser uma voz ativa para tentar transformar a mente dessas pessoas, ok. É uma atitude nobre sua. Tentar se infiltrar na igreja para fazer com que as pessoas façam, que sigam o evangelho. Porque o pastor faz o quê? Ele chega lá, bota o terno e gravata, conta meia dúzia de piadas. Aí é 5 minutinhos de palavra, uma palavra chula. Aí fala assim, olha, eu vou ler uma palavra aqui. Eu vou ler o Salmo 23. Toda semana o cara lê o Salmo 23. Toda semana o cara lê o Salmo 91. A história da mulher do fluxo de sangue. Meu Deus do céu, será que a Bíblia só tem isso? A Bíblia tem não sei quantas páginas. Gente do céu, vocês estão muito cegos. E a palavra de Deus fala isso. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas para que não resplandecesse sobre elas o Evangelho de Jesus Cristo. Então vocês têm que ter essa consciência de que vocês estão trilhando o caminho errado. Não é possível você ir para uma igreja que o pastor faz um monte de graça, pouca palavra. Você olha para sua vida e você só vê sofrimento, angústia. Sua casa é um inferno. Seus filhos viciados em WhatsApp, seu marido preso à pornografia, você preso à imoralidade, à vaidade, perdendo o tempo da sua vida, perdendo seus dias, fazendo as mesmas coisas de forma automática. Tudo que você faz, você não consegue se libertar, porque tem uma coisa maior que te prende. E esse algo maior é Satanás. Porque Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei libertos, serei livres. Então você não é livre. Então quando você pega João 8,32, Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, se a verdade vai nos libertar, é porque nós somos presos a alguma coisa. O ser humano nasce preso. Somente quando ele conhece a verdade é que ele é liberto. E quem não conhece a verdade não é liberto. Isso é Bíblia. Isso não é história da carochinha. Isso não é o pastor que fala assim. Amados, eu quero fazer uma oração agora para você. Oh, meu Senhor, Deus, Pai da glória, vai descendo, vai lançando o seu fogo agora sobre toda a obra de Satanás. É assim que eles fazem. É muito fácil enganar vocês, porque vocês não têm conhecimento, vocês não têm maturidade espiritual. E aí o cara fala, Senhor, vai lançando sobre esse lugar agora todo o seu poder, meu Pai. Em nome de Jesus, o inimigo se levanta para cair, mas o... Irmão, isso é teatro. Jesus é simples. É só você ler a Bíblia, você orar, você buscar seguir a palavra de Deus. Olha a minha voz. Vê se eu tô gritando com vocês aqui. Eu ia pra igreja antigamente, o pastor começava, ai, meu Deus do céu, ai, Deus está nesse lugar, ai, Senhor. E eu tinha uma vontade de até bater na cara desse homem, que eu falava, Senhor, por que esse cara tá gritando dessa forma? Isso não é manifestação do Espírito Santo, tenho certeza que isso é Satanás. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e a Bíblia ensina que o do meu servo, tu não ouvirás a voz dele nas esquinas, porque ele não grita. O servo de Deus, quais são os frutos do Espírito? Mansidão. Mansidão. Então, às vezes, a gente escreve lá na página, olha, você vai pro inferno. A gente não está escrevendo isso cheio de ódio no coração. Ai, você vai pro inferno se você não ouvir o que eu estou pregando. Você vai pro inferno. De forma alguma. A palavra de Deus fala em João 12,48. Que aquele que não crê nas palavras que nós pregamos será julgado por ela no último dia. E no inferno haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Se você pegar Gálatas 5, 1 Coríntios capítulo 6, Apocalipse 19, Apocalipse 22, você vai ver que tudo que você faz, em termos de carnalidade, vai te conduzir ao inferno. Então a gente olha as pessoas falam palavrão, xingam a gente. Irmãos, pode xingar, mas só quero deixar claro que eu preguei o evangelho verdadeiro para você. Gálatas 1,8. Então, perceba que eu não estou pregando nenhuma palavra específica, eu estou conversando com você.
Eu sei o que você está passando dificuldade. Porque todos nós passamos dificuldade. E para isso Jesus Cristo veio, porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e vai ser o mesmo amanhã, e vai ser o mesmo sempre. Ele é o Espírito Consolador. Deus está em mim. Deus está em mim. Porque se Jesus Cristo era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo sempre, isso está escrito em Hebreus, e ele diz que ele está no meio de nós. E ele fala ainda que é necessário nascer de novo, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo vive em quem quer viver conforme a vontade de Cristo. Ou seja, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Pode até não estar em você agora, porque você está começando a ouvir a fiel pregação da verdade. Mas conforme você for ouvindo as nossas pregações e abrir a sua Bíblia para começar a confirmar aquilo que a gente está dizendo, que a única garantia que você vai ter de que o que você está ouvindo provém de Deus é você abrindo a sua Bíblia e você conferindo. Porque se você não abre a sua Bíblia e confia somente em mim, aí a coisa fica difícil, irmão. Porque aí você vai estar entrando naquele dilema de Jeremias 17, 5, 13, de confiar no homem. E não deve se confiar no homem. A gente deve confiar em Cristo. Tem duas palavras que eu oro todos os dias e que eu falo: Senhor, eu entrego meus caminhos a Ti, para que Tu faça todo o resto. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa os meus planos, porque eu entrego todos os meus caminhos em Suas mãos. Eu quero ter a certeza de que não sou eu que estou agindo, eu quero ter a certeza de que é o Espírito Santo que está agindo em mim. Porque está escrito: pedir, dar-se-vos-á. Se eu não me engano, está em Mateus 7, depois você confere. Então, se você pede algo espiritual, é claro que o Pai vai te dar. É claro que Deus vai te ouvir. Agora, como é que você vê os crentes? Ai, Senhor, eu tô querendo um apartamento ali em frente à praia. Ai, Senhor, saiu um carro novo agora da Hyundai, Senhor. Não, da Hyundai não, Senhor. Da Hyundai é pouco. Eu quero um carro da Mitsubishi. Eu quero uma loja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero um salário que eu ganhe 40 mil reais e que eu trabalhe 2 vezes por... Não, 2 vezes não, Senhor. Uma vez só, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Deus do ouro e da prata, aqui, ó. Eu vou te dar o... Pedi e não recebeis, porque pedis errado. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, quando a gente fala de Deus, a gente tem que olhar para o alto, para as coisas espirituais. A gente não tem que olhar para as coisas da terra. Porque Deus falou, Jesus falou: não ameis o mundo nenhum que nele há. Deus falou, pediu e pediu errado, por isso não recebeu. Então, esses crentes, eles têm uma visão horizontal do reino de Deus. Eles olham para a terra, mas nós que somos do alto, nós temos uma visão vertical. Olhamos para o alto, queremos as coisas do alto. Colossenses ensina isso, Mateus ensina isso. Buscai, pois, o reino de Deus. Olhai para as coisas do alto. Nada façais por cobiça ou vanglória. Irmãos, são muitas coisas a se dizer. E eu só peço a Deus em nome de Jesus que você tenha discernimento para ouvir essa pregação quantas vezes for necessária. Essa pregação não, nessa conversa. A gente pode marcar pregação, vocês podem sugerir temas. E a gente vai estar explicando para vocês, porque o nosso objetivo é ajudar vocês de graça e ensinar a vocês que vocês são a igreja. E nós vamos cobrar uma coisa de vocês, para não dizer que isso é de graça. Nós vamos cobrar que vocês ajudem o pobre, que vocês ajudem o necessitado e que vocês vão e preguem o evangelho da mesma forma como eu estou pregando para vocês. Tá bom? Espero que vocês me paguem e que Deus te pague conforme a sua fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.